Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com vocês hoje para explicar um pouquinho, sobre a matéria chamada aí Renascimento Cultural Europeu. Ô professor, o que foi, esse Renascimento? Muitos vocês já conhecem desse Renascimento, vocês já ouviram falar. O Renascimento é uma palavra que significa renascer, trazer de volta. Então, quem deu nome a este movimento foi um historiador da arte chamado Vasari, Giorgio Vasari. Vasari viveu no século XV, na época dessas transformações aí que a Europa viveu. Então, a transformação foi a seguinte: da Idade Média, da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, ocorreram muitas mudanças no pensamento, na arte, na cultura, na ciência. Tá? Então, esse conjunto de mudanças é que receberam o nome de Renascimento. Tá? Então, o Renascimento ele foi muito mais na arte, ele foi muito mais expressivo na arte, mas depois ele vai avançando para as outras áreas também, para a área da cultura, da literatura, para a área da ciência, depois para a área da economia, da política, tá? Então, quem vai dar esse nome aí é este historiador da arte, o Giorgio Vasari. Tá? E por que ele fala isso, Renascimento? Porque ele é um homem da Idade Moderna. Então ele não viveu na Idade Média, ele viveu na Idade Moderna. E por viver na Idade Moderna, nessa parte da história que já mudou, ele vai denominar aquele período da Idade Média como sendo um período de pouco desenvolvimento da arte, onde a arte ficou obscurecida pela igreja. Então ele fala de uma arte que está lá na Grécia e Roma, e o Renascimento é trazer esta arte greco-romana de volta, agora para a Idade Moderna. Tá? Então, isso vai ser, você vai sentir isso na forma de esses artistas pintarem e fazerem suas esculturas. Então, o processo começa ali, na Itália. Por que na Itália? Por que o Renascimento ele surge na Itália? Porque a Itália é que concentra grande parte da burguesia comercial daquela época. E este movimento do Renascimento ele tem muito a ver com o desenvolvimento da economia, do comércio, da burguesia. Inclusive, serão os burgueses que irão, a maioria deles, patrocinar os artistas. Estes patrocinadores da arte receberão o nome de mecenas. Tá? Então, na Itália, a cidade de Gênova, Veneza, Milão, que nós já falamos tanto delas aí, aquelas que concentravam o comércio de especiarias ali no Mediterrâneo, monopolizavam aquele comércio, e elas ainda receberam, sábios lá do Império Bizantino. Em 1453, quando esse Império Bizantino ele foi invadido pelos turcos otomanos, o que vai acontecer? Muitos dos sábios, dos artistas, aquelas pessoas que viviam ali no Império Bizantino, eles vão fugir para onde? Vão fugir para a Itália. Eles vão fugir para a cidade de Gênova, cidade de Veneza. Então essa cidade ela vai receber, estará recebendo muitas transformações. Então, esse renascimento ele vai influenciar também na urbanidade. Vai acontecer também um renascimento das cidades, o renascimento urbano. Tá? Então, ele é um conjunto de transformações que teve início lá na arte, na forma de pintar e de fazer esculturas, e depois ele vai passando a influenciar a mente, o pensamento e também o comércio e depois a política ali dentro. E qual é a principal característica desse renascimento, professor? É o racionalismo, claro, é a razão, é o uso da razão, é o humanismo. O que é o racionalismo e o humanismo? O racionalismo ele está ligado à ciência, está ligado ao estudo e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Já
O humanismo é trazer o homem para o centro dessas transformações que estão acontecendo. Essas transformações, elas acontecem porque o homem está produzindo, tá? Isso se chama antropocentrismo, é o que nós vimos aí em sala de aula. Tá? Esse antropocentrismo ele vai se contrapor ao ideal teocêntrico da Idade Moderna. O teocentrismo era Deus no centro, ou seja, Deus é que pode fazer as mudanças dentro da sociedade. Então a sociedade era praticamente imutável para aquelas pessoas que viviam no medievo. Agora nós temos um pensamento carregado de quê? Carregado de ciência. Então, por isso, o homem ele vem para o centro, é o antropocentrismo, é o homem no centro agora. Então, é o homem transformando, é o homem produzindo arte, é o homem produzindo ciência. A explicação, ela não vem só por Deus, não. Agora, preste atenção uma coisa, esse homem do Renascimento, ele não abandonou Deus, não, tá? Ele ainda acredita em Deus, somente usa o racionalismo filosófico para explicar os acontecimentos. O racionalismo filosófico é a explicação a partir da ciência, da experimentação. Por isso, tanto desenvolvimento na ciência, tanto desenvolvimento na área também da tecnologia. Até nós vimos aí em sala de aula que as grandes navegações elas foram possibilitadas por conta desse conhecimento, desse avanço tecnológico. Né? Os mapas melhoraram, as embarcações melhoraram, havia um estudo maior de astronomia. Nós vamos lembrar aí o grande Copérnico, que vai se contrapor à ideia aí do geocentrismo que a igreja pregava. Né? O geocentrismo ele foi falado por Aristóteles, lá na Grécia Antiga. O geocentrismo é a Terra no centro e os astros giram em torno da Terra. Mas aí Copérnico vai fazer um estudo e vem com uma nova teoria heliocêntrica. Hélio, Sol, centro. O Sol no centro. Ou seja, o Sol está ali parado e os astros giram em torno dele, inclusive a Terra. Né? E aí o que vai estar acontecendo é que Galileu Galilei ele vai dar prosseguimento a esse estudo do Copérnico e vai chegar em 1456 com essa fala. Só que a igreja chama e ele prende e fala, você vai falar que isso é mentira, tá? E aí então ele, com medo de morrer, né, da Inquisição, ele fala que é mentira. E ele morreu aos 80 anos, muito frustrado por conta disso. Mas depois foi comprovado que o Sol, né, a teoria heliocêntrica, que o Sol está ali e os astros giram em torno dele. Até mesmo que hoje a gente vê a mudança no fuso horário. Né? Nos lugares onde tem Sol agora, em outros não tem. Então é porque isso está acontecendo. Né? Dentre esses artistas, a gente tem que falar um pouquinho do homem mais completo do Renascimento, né? Que é o Leonardo da Vinci. Ele é o homem mais completo do Renascimento, porque ele é que trouxe vamos dizer assim, as novidades, né? Na pintura, na arte. Ele vai usar o uso da perspectiva, profundidade, o claro e o escuro, e a grande obra dele será a Gioconda, ou a Mona Lisa, que vocês já conhecem. É aquela do olhar enigmático, do sorriso, né? Que a gente não sabe que sorriso que é aquele. Então, assim, toda aquilo ali não é só uma arte. Aquilo ali é a representação de toda a transformação ocorrida durante o Renascimento, durante este processo de mudança da arte. E que vai também mudar, lógico, o pensamento todo daquelas pessoas da época. Inclusive, nós temos também
o grande dramaturgo, né? Desculpa, o William Shakespeare. William Shakespeare, que é um inglês, que ele vai estar mostrando à sociedade o pensamento daquela época, como que ela lida com o amor, como que ela lida com os questionamentos da novidade da época moderna, né? Em Hamlet, o rei é completamente, ele se questiona o tempo todo, a obra, né, que mostra aquela divisão interna que ainda existe, aquele conflito interno do homem ainda pensando daquela forma medieval e a modernidade chegando. E você tem também a Romeu e Julieta, claro, o clássico, né, do Romeu e Julieta, como que o amor era pensado, né, os dramas como eles eram vividos, né. Então esse grande dramaturgo é dessa época. Não podemos deixar de falar também do nosso Miguel de Cervantes com Dom Quixote, que ele vai retratar, né, aquela nobreza da época medieval, né, e assim, vocês já devem ter lido, claro, já devem ter lido, já tomaram conhecimento dessa literatura. Nós temos ali também o grande, a obra de Lusíadas, né? E essa obra é importante por quê? Porque vai tratar das grandes navegações, né? Daquele momento de Portugal, todo o grande feito português, né? Então será narrado em Os Lusíadas e de Camões, Luís de Camões. Então é interessante que a gente perceba que essas mudanças da arte, elas trouxeram também, meu vinho caiu, trouxeram também mudanças, né, no nível do pensamento, né, no nível do relacionamento das pessoas. A burguesia, a nobreza da época, até mesmo a igreja, eles vão se tornar em grandes mecenas. Quem são os mecenas? Os mecenas são aquelas pessoas que patrocinam os artistas para pintar a família deles, para mostrar a família deles na tela, né? A burguesia também, isso é status, porque quem é que pode manter, né, esses artistas na casa deles? Só quem tinha riqueza, né? Então as cidades de Gênova e Veneza, Milão, elas estavam ali progredindo comercialmente e também intelectualmente, né? Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Falando ainda da característica do Renascimento, a gente precisa pensar na questão do pensamento mesmo desses homens da época, o que estava mudando. Por exemplo, Erasmo de Roterdã, que é um holandês aí, e ele vai estar criticando muito a igreja, né? Que a igreja precisa mudar. Então ele começa a fazer críticas aí. Esses críticos, eles querem que a igreja mude o pensamento dela, né? Mas a gente sabe que as mudanças, elas levam tempo, né, gente? Então é aos poucos. Então, a gente está citando eles para vocês conhecerem, tá? Então Michelangelo, Rafael de Sáncio, o Leonardo da Vinci, Giotto. Giotto é o precursor do Renascimento. Ele que começa a introduzir essa técnica de pintar, utilizando aí muito antes desses renascentistas, utilizando o claro escuro, utilizando técnicas que serão utilizadas nesse momento aí da Idade Moderna, chamada de renascimento. E vai ser nesse momento também que nós vamos ver a criação dos estados modernos, tá? Os chamados estados modernos absolutistas, onde vai acontecer a união da política da burguesia e dos reis, tá? Nesse momento, então, os valores da burguesia e da nobreza vão se juntar aí para poder formar um Estado forte. Essa é outra mudança que nós vamos falar em outra aulinha que a gente fizer, tá? Mas agora, no momento, é importante a gente saber que Renascimento é um conjunto de transformações que começou na arte e depois expandiu-se também para a ciência e para a cultura, tá? E transformou aquele pensamento daquele momento do século XV ao século XVII. As grandes mudanças na ciência vão ocorrer no século XVI e no século XVII, tá? As invenções, por exemplo, o relógio mecânico,
até então usavam ainda ampulheta, outros métodos para contar o tempo. Então a grande novidade é o relógio mecânico. Grandes relógios serão colocados nas praças, né, para controlar o tempo e também o trabalhador. Né? É também desse momento, como havia um crescimento urbano, uma movimentação maior e também a violência, né, gente? Ela aumenta porque onde há mais concentração de pessoas. Então, alguns escritores começaram a ficar menos otimistas com relação àquela sociedade moderna que estava surgindo. Então surgiu um tipo de literatura chamada de utópica. Utopia. O que seria utopia? Sonho. Sonhar, né? Então, quem é o escritor dessa época aí? O mais falado é o Thomas More. O Thomas More vai escrever a Utopia. Utopia mostrando que uma ilha onde tudo é um paraíso. Nessa ilha não tem violência, nessa ilha não tem fome, nessa ilha ninguém tem problema. Então, é uma ilha utópica, é uma cidade utópica. Porque onde que você vê isso, né? Só na cabeça do Thomas More. Então, era o sonho. Esse não era muito otimista com relação às mudanças que o Renascimento estava trazendo, não, né? E, gente, o que muda na pintura renascentista, então, que não tinha na Idade Média, né? A pintura medieval. Bom, a pintura medieval, ela é uma pintura que mostra só um plano, né? Então você tem só um plano. Se você pegar o seu livro aí, por exemplo, você vai ver na página aí, do seu livro 99, aqui vou mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver direito aí, ó. A pintura aí em um plano só. Você não distingue a profundidade, você não distingue o que está no fundo, o que está à frente. É só mesmo o plano, né? Esse plano que mostra. O que é que aparece de novidade com o Renascimento? A profundidade, o 3D, olha aí, ó, na página do livro de vocês vão encontrar, olha aí, ó. Olha essa pintura lindíssima, belíssima, né? Essa pintura aqui é a Lamentação de Cristo, tá? Então, você tem a Mona Lisa aqui, ó, do lado, ou Gioconda, né? A ela aí, olha o sorriso dela. Isso aí mostra toda uma mudança na forma, né, e na estrutura artística da época. Você tem a profundidade, você tem perspectiva, você tem volume, né? Ou seja, 3 dimensões nessa arte. E nós temos as invenções, né, desse período aí. Então, gente, é isso aí. Eu quero que vocês deem uma lida, tá? Nesse capítulo aí. Eu vou passar exercícios para vocês. Esse capítulo 3 ele é muito importante para nós, porque para a gente falar de mudança política, de mudança da Europa no século 17, 18, a gente tem que saber do Renascimento, tá? Então vocês vão ler essas páginas, vocês vão fazer os exercícios, tá? Que eu vou mandar lá na plataforma. E por agora é só isso mesmo, tá? Que eu tenho que falar para vocês. Depois eu vou fazer mais umas videoaulas aí, né? E se Deus quiser, a gente vai estar, em breve a gente vai estar voltando e vamos retomar a nossa vida tranquila de novo, tá? Então fiquem com Deus, um grande abraço e obrigada, tá? Pra gente estar aqui falando e a paciência de vocês estarem ouvindo aí, tá bom? Muito obrigada, tchau.